Eu quero pensar hoje sobre um tema que eu nunca me canso de refletir sobre, que é a questão da nossa filiação em relação a Deus, de sermos filhos, não apenas filhos, mas filhos amados de Deus. James Packer, um grande autor, um inglês que viveu muitos anos ensinando teologia no Canadá, faleceu em 2020 com 93 anos de vida, autores de mais de uma dezena de livros, e na década de 70 ele escreveu um clássico, um livro que se tornou um clássico chamado Conhecimento de Deus, que eu recomendo que todo mundo leia. É um livro que fala dos atributos de Deus. E James Packer escreveu esse livro. E nesse livro ele respondeu num dos capítulos a uma pergunta. E a pergunta que fizeram a ele era a seguinte: o que é um cristão? O que é um cristão? E ele respondeu da seguinte maneira: a pergunta pode ser respondida de muitas maneiras. Ele diz: mas a melhor resposta que conheço é que o cristão é alguém que tem Deus como Pai. Amém? Existem inúmeras respostas sobre ser cristão. Uma delas que eu gosto é que cristão é um seguidor de Jesus Cristo. Mas James Packer, e ele tem um capítulo exclusivo sobre isso, o capítulo 19, em que ele fala, o título tem Filhos de Deus, em que ele fala disso. Quando perguntam a ele, o que é um cristão? Olha, tem muitas respostas na teologia, mas a melhor resposta que eu já ouvi, que eu considero a melhor resposta, é que o cristão, ele é prioritariamente alguém que tem Deus como Pai, ou alguém que pode chamar Deus de Pai. A ideia de Deus como Pai no Novo Testamento é ampla. 189 vezes aparece, e por isso é o tema dominante, a apresentação de Deus como sendo nosso Pai. 189 vezes no Novo Testamento. E o Novo Testamento fala da paternidade, da filiação, não como sendo um dom natural, mas um dom concedido. É um dom sobrenatural. É algo que Deus nos concedeu. Nós sabemos, nós não somos filhos de Deus por nascimento. Nós não somos filhos de Deus porque nascemos nesse mundo. Nós somos criaturas de Deus. Mas a filiação é um dom que Deus nos dá, é algo sobrenatural, é uma concessão que Deus nos dá. Lá em João, nós lemos o autor falando que Jesus veio para o que era seu, para o povo judeu, mas os seus não o receberam. Aí ele completa dizendo, mas a todos os que o receberam, judeus e não judeus, aos que creem no seu nome, creem no nome de Jesus, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Eu uso essa tradução que usa a palavra prerrogativa, porque é uma palavra técnica do direito. O que é prerrogativa? Prerrogativa é um direito especial concedido a alguém. Então ele diz que Deus nos concedeu, por meio de Jesus, o direito, a prerrogativa, um direito especial, como ele diz, por exemplo, os juízes têm as suas prerrogativas, os prefeitos, os governadores, os deputados, são prerrogativas, não são direitos naturais, são direitos concedidos àquela pessoa ou a um grupo de pessoas. E para nós, a Bíblia nos diz que a todo aquele que creu em Jesus, que crê em Jesus, deu-lhes ou recebemos como prerrogativa o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Então, filho de Deus é uma prerrogativa, é um direito especial e que foi revelada da sua maneira mais profunda na relação do próprio Jesus Cristo com o seu Pai Deus. Quando você olha para a relação de Jesus com Deus o Pai, nós encontramos esta relação de filiação sendo escancarada, sendo demonstrada para nós como algo muito especial. Então, para nós cristãos, a revelação de que Deus é o nosso Pai é a mais fantástica e profunda revelação. Já pensou nisso? O cristianismo tem como a principal revelação
surpreendente, fantástica, é de que nós somos filhos de Deus. Não somos apenas salvos, que já seria grande coisa, mas nós saímos da condição de pecadores perdidos, não para um grupo de salvos apenas, mas para nos tornarmos filhos de Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus nos concedeu isso não por merecimento. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, queridos, eu gosto de pensar na história do filho pródigo. O filho pródigo abdicou da sua condição de filho, lembram? Abdicou, ele quis viver sem a supervisão do seu pai, levar a sua própria vida e deu errado. E sempre dá errado quando a gente despreza a relação com os pais. Não tem como dar certo, viu, gente? A conta não fecha. Quando não há honra ao pai, então não tem jeito. E esse filho pródigo desonrou o seu pai, foi embora, esbanjou tudo, gastou tudo, e depois, quando não tinha mais nada, voltou para casa. Mas ele voltou dizendo assim, olha, me recebe apenas como um empregado. Olha, eu falei... E aquele pai simplesmente deu a ele toda a honra a um filho. Diz que fez festa, é verdade? Colocou ele na condição em casa outra vez. Que ele falou assim, olha, me torna como um dos seus empregados ou jornaleiros. Não, filho. Então esse filho estava morto e reviveu. Ele foi restaurado à condição. Isso explica o que é a nossa salvação. Criaturas afastadas de Deus, que um dia se voltam para Deus e recebem dele todo amor e são colocados na condição de filhos. Então, nesta manhã, eu quero pensar sobre essa verdade maravilhosa que é sermos filhos de Deus. E com uma verdade adicional, nós somos filhos adotados por Deus. Costumo dizer que quem tem filho adotivo ama duas vezes, ama em dobro. A ideia é porque há uma escolha, né? Vai lá, recebe, parece que coloca um amor extra ali, mas nós somos filhos adotivos de Deus. Ele nos adotou, mas nos adotou para nos colocar na condição de filhos com plenos direitos. E eu quero pensar nessa verdade hoje de manhã. Filhos amados de Deus. Nós somos filhos de Deus, mas não apenas filhos, nós somos filhos amados de Deus. E os evangelistas, os discípulos, os apóstolos tinham consciência disso. Um deles, aquele que é chamado do discípulo amado, ele fala dessa relação de como ele teve a percepção. A Ana perguntou aqui, quando que você tem a percepção de que você é pai? Em algum momento da sua trajetória, João, o discípulo amado, teve um insight, uma percepção do amor de Deus para com ele, de que ele era um filho amado. E aí ele escreve a sua primeira carta, 1 João, capítulo 3, versos 1 a 3, dizendo, vejam só, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ou o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus. O que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olha que ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. É aquela prerrogativa. Que direito especial? Qual? O de sermos chamados não apenas salvos, criaturas de Deus, resgatados, não, filhos de Deus. O que realmente somos. E ele diz, amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, assim como Ele, Deus, é puro. Queridos, essa é uma verdade extraordinária. O dia em que João teve a exata noção de que ele era um filho de Deus, um filho amado de Deus. Eu quero explorar um pouquinho esta verdade, pensando nas implicações. O que é que significa dizer que eu e você somos filhos amados de Deus? A Bíblia nos mostra de início que Jesus Cristo, quando foi batizado, Deus fez uma declaração a respeito dele, que é uma declaração maravilhosa e que é uma declaração que
todo filho precisa ouvir. Os nossos filhos precisam ser aprovados. Eles buscam aprovação. Se eles não encontrarem em casa essa validação, essa aprovação, eles vão buscar fora de casa. Todo filho e filha deseja ser aprovado por sua mãe e por seu pai. Eles buscam. Jesus Cristo, quando foi batizado, recebeu de Jesus a seguinte declaração. A Bíblia diz que ele saiu da água, viu o céu se abrir, o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele, e uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Amém? Essa é uma frase que seu filho precisa ouvir todo dia, viu? Você é meu filho amado. Não há nada que você possa fazer que vai me levar a te amar menos. Nem nada que você possa fazer que me leve a te amar mais. Você é meu filho amado, minha filha amada, de quem me agrado. Os nossos pais humanos são desafiados a falarem isso em qualquer idade, viu, gente? Eu costumo dizer que eu nunca me esqueço que a minha tia, já falecida, tinha os filhos já na casa dos 50 anos, chamavam de meninos e meninas. 50 anos, 60 anos, porque na verdade, e eles sabiam que eles eram amados, e eles foram criados com todo esse amor por parte dos pais, e de maneira especial ouviram isso, que eles eram filhos amados. Então é importante lembrar isso o tempo todo. Este é o meu filho amado, essa é minha filha amada, de quem eu me agrado. Nos orgulharmos dos nossos filhos, precisamos e buscamos aprovação, buscamos esta validação por parte, falando aqui hoje, do nosso Pai. Agora, queridos, todos nós, além dos nossos pais humanos, temos um Pai celestial, sobre o qual as crianças já cantaram hoje. Elas homenagearam os pais terrenos, mas o tempo todo dizendo assim: olha, nós temos um Pai celestial que nos conhece tintim por tintim. É mais bonito que falar do que nos conhece completamente. Tintim por tintim, fala muito mais. Nos ama de montão, não é verdade? Esse é o nosso Pai. Tudo que nós sonhamos encontrar num pai terreno e que por ser imperfeitos não encontramos plenamente, nós encontramos um Pai celestial. Por isso, nunca me esqueço de uma frase que eu ouvi do Luiz Giglio, pastor da Passion Church em Atlanta, em que ele disse o seguinte, e ele disse que é a paternidade celestial que é modelo para a paternidade humana, e não a paternidade humana que é modelo para a paternidade celestial. É no Pai celestial que nós nos espelhamos para dizer assim: olha, o que nós esperamos de um pai terreno. Não é o pai terreno imperfeito que é o modelo de pai celestial. O Pai celestial que é modelo para essa nossa paternidade humana, que devemos buscar, refletir as marcas do nosso Deus. James Packer, esse autor que citei no livro Conhecimento de Deus, eu vou citar algumas frases aqui. Uma delas ele diz o seguinte: o relacionamento de Jesus com Deus, seu Pai, era determinante para a sua vida e ministério. Queridos, Jesus só teve força, coragem e não desistiu da sua missão porque ele sabia que ele era um filho amado do Pai. Ele o tempo todo não era o seu sucesso, o seu ministério, a sua realização, a aprovação eventual dos seres humanos, mas era o tempo todo a relação dele com o Pai, sabendo que ele era um filho amado do Pai, que o fez levar ao fim a sua missão. E é esse conhecimento de que nós somos filhos amados de Deus, filhos adotivos, que deve determinar a nossa vida. Eu quero dizer a você, meninos e meninas, filhos e filhas, que independentemente do pai que você teve, alguns aqui vieram de lares com pais ausentes, alguns talvez tenham vindo não tiveram uma boa experiência no relacionamento com o pai. Nós temos que lembrar o tempo todo, que as nossas feridas são curadas ao nos lembrarmos que
o conhecimento de que nós somos filhos amados de Deus devem determinar a nossa vida. Tá? Você, como pai humano, o tempo todo, valide o seu filho, valide a sua filha. Vou dizer a você, elogio nunca é demais. Seja bem assim comedido nas críticas, mas esbanje elogio. Elogio não estraga ninguém não, viu, gente? Não é elogiar coisa errada, né, gente? Não, mas elogie, valide. E você lembra, a criança cresce querendo validação nas pequenas coisas. Valide, sim. Então, é esse conhecimento de que somos filhos amados do Pai Celestial que devem determinar a nossa vida. Nós somos quem é aquilo que Deus diz que nós somos. O que Ele diz que nós somos? Que nós somos filhos amados do Pai. Ele é o Pai perfeito, modelo para a paternidade humana. Então vamos refletir aqui sobre 4 verdades dessa nossa relação com Deus, que se aplica também à nossa relação com os nossos pais terrenos. Primeiro, dizer que Deus é Pai revela intimidade, porque relação de pai e filha, é marcada por intimidade. A palavra pai abre portas. Abre portas. Nós falamos de pai, quando falamos pai, nós demonstramos que temos intimidade. Quando fomos ensinados a orar, Jesus disse que devemos nos dirigir a Deus, chamando Ele de Pai Nosso que está nos céus. Dizendo, oração, relacionamento com Deus deve ser marcado por intimidade. E nós podemos chamá-lo de Pai. Queridos, isso é grandioso demais. Você pode chamar o Senhor do universo de seu Pai. O Deus Todo-Poderoso, aquele que é diferente do ser humano em poder, em santidade, em majestade, não se compara. Nós podemos chamar esse, como as crianças cantam, esse que é grandão, de nosso Pai. Você se dirige a Ele como Pai. E você sabe como os filhos e filhas amam falar quem é o seu Pai. Quem é o seu pai? A gente gosta, né? Esse aqui é meu pai. Olha, meu pai faz isso, meu pai faz aquilo. Nós amamos, nós chamamos ao Pai Celestial de Pai. A minha filha caçula sempre gostou lá na igreja e saber que ela gostava da relação, dizendo assim que o pai dela era o dono da igreja. Eu acho que ela não mudou de ideia ainda não, entendeu? Talvez quando crescer ela vai mudar de ideia. Mas ela adorava, era a chave lá na igreja, a primeira Batista de Piracicaba, dizer que o pai dela era o dono da igreja. Entendeu? Quando ela fazia alguma arte, ela não fazia quase arte, e ela era ameaçada de dizer assim, vou falar para o seu pai. Eu falei, pode falar, meu pai é o dono da igreja. Entendeu? Mal sabia ela que eu era o que menos mandava, como até hoje, entendeu? Mas por quê? A relação de pai. Olha, pai é segurança, pai está no comando, pai está no controle. E a Bíblia nos chama a nos aproximarmos, desfrutarmos da nossa intimidade com Deus. Olha só, ele diz, aproximemo-nos com coração sincero, com plena certeza de fé. Hebreus 10, 22. Meu desafio a você, tenha intimidade com seu pai terreno. Pai é isso mesmo, não tem segredo, é para abrir o coração, ele está ali para cuidar de você. Mas lembre-se também de desfrutar dessa relação sua com Deus. Quando nós enfatizamos aqui a absoluta importância de você ter um tempo devocional com Deus todo dia, porque você precisa ter tempo com seu pai. O tempo com seu pai, você pode escolher o horário, via de regra, de manhã é o melhor. E não vou dizer aqui que não adianta dizer que você não tem tempo, porque entra no seu iPhone e veja quanto tempo gastou lá na rede social, então tempo não falta. A gente está dizendo o seguinte, todos nós precisamos diariamente gastar tempo com o nosso Pai Celestial, para aquele momento, falar com Ele falar conosco, e para que você tenha toda a segurança para aquele dia que você vai enfrentar e vivenciar. É importante, ele fala assim, aproximemo-nos com coração sincero, com plena certeza de fé, diante de um Pai humano, mas muito mais diante do Pai Celestial, que diz a Bíblia que nós somos filhos adotivos, e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. A palavra Abba demonstra intimidade, algumas possíveis traduções, papaizinho. Nós nos referimos a Deus
E Ele colocou em nós, pastor Kleber falou muito sobre isso semana passada, sobre essa filiação, essa adoção que nos tira do medo. Nós chamamos a Deus de um nosso Pai Celestial. Portanto, a nossa relação com os nossos pais humanos, com o nosso Pai Celestial, deve ser marcada por intimidade, deve ser marcada por confiança. Em Mateus 6, o mesmo texto que fala da oração do Pai Nosso, é o texto que fala sobre como vencer a ansiedade. E Jesus fala, não vivam ansiosos, ou não fiquem ansiosos, quanto à comida, quanto à bebida, quanto à vestimenta. E ele fala do cuidado de Deus para com os passarinhos. Ele fala do cuidado de Deus para com os lírios do campo. Ele cuida das flores, ele cuida dos pássaros. Ele fala, verso 31 de Mateus 6, não vos inquieteis. Aí a gente pergunta, como não se inquietar diante de um mundo de tanta ansiedade? Como não se inquietar se todos os dias nós temos problemas para resolver? Como não nos inquietar se todo dia temos contas a pagar, compromissos a cumprir, gente para cuidar? Ele fala, Jesus nos ensina. Por que não se preocupar? Ele até diz, olha, os gentios, os que não têm a Deus, eles buscam a solução, procuram resolver todas essas coisas. Eles se preocupam e é natural. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Ele está dizendo, lembre-se que você tem um Pai Celestial. A nossa relação com Deus é uma relação de confiança. Que verdade maravilhosa. Que você todo dia, não importa quantos leões você tem para matar, quantos leões tem para domar, não importa, naquele dia você tem a garantia que o vosso Pai Celestial, o meu Pai, o seu Pai, já sabe de antemão, Ele sabe o que você precisa para aquele dia e Ele vai cuidar de você. Ele diz, busque o meu reino em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Como vencer a ansiedade? Lembrando que você tem um Pai Celestial que cuida de pássaros, que cuida das flores e quanto mais, cuida de nós. E aí eu quero lembrar você aqui que diferente de um pai humano, e o pai humano aqui entra a diferença, tem uma limitação, tem hora como pai humano, nós queremos ajudar, mas não temos como ajudar. Nós queremos resolver para o nosso filho, não temos como resolver. Há coisas que os filhos vão passar, e você pode estar ao lado, mas não pode resolver. Mas o nosso Pai Celestial, Ele não é apenas um pai amoroso e bem intencionado. Ele é um pai todo-poderoso, em que Ele sim cuida de tudo. E por isso que um segundo conselho para você aqui é que você sempre coloque os seus filhos diante do Senhor. Porque aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Então, quando eu falo que é intimidade, que a relação com Deus, busque ao Senhor na sua vida devocional. Quando eu falo que essa é uma relação de confiança, eu digo a você, olha, coloque a sua vida e coloque a sua vida diante do seu Pai Celestial, porque Ele pode fazer por você e pelos seus filhos aquilo que você não pode fazer. A Bíblia nos diz que lá em Mateus capítulo 7, quando Ele nos incentiva, Jesus nos incentiva a pedir, a buscar, a bater na porta, e Ele fala, se vós, sendo maus, isso é, imperfeitos, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Queridos, ele está dizendo, mesmo um pai imperfeito como eu e você somos, procuramos o melhor por filho. Quanto mais o nosso Deus, Pai perfeito, dará o melhor para os seus filhos e filhas. Romanos 5,8 diz que aquele Deus que nem ao seu próprio Filho poupou, como não nos dará com Ele todas as coisas? Então, a nossa relação com Deus, queridos, é uma relação de confiança, sabendo que temos um Deus que cuida de nós. Nós cuidamos com amor dos nossos filhos, mas Deus cuida ainda com muito mais amor. Uma terceira verdade, uma implicação dessa relação pai-filho é a relação de segurança. A Bíblia nos diz em Romanos o seguinte,
pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ele diz, porque não recebestes, pastor Kleber falou sobre esse texto semana passada, porque não recebestes um espírito de escravidão, para vos reconduzir ao temor, ao medo, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Mais uma vez aparece a expressão Abba Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Queridos, uma relação de confiança, a conversão, o fato de termos a Deus como nosso Pai, lança fora o medo. Relacionamento em casa de pai com filho não pode ser marcado por medo. Filho e filha não pode ter medo de pai. Tem que ter amor, respeito, mas o pai tem que ser aquela pessoa em que você pensa em procurar sempre, quando as coisas estão indo bem e quando estão dando errado. Que você possa procurar, dizer assim, olha, não importa, deu errado, fiz errado, mas eu vou falar com meu pai. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos, não há temor. E aí a nossa vida nesse mundo deve ser marcada por ausência de medo, porque nós temos um Pai celestial, que nos garante uma herança eterna, queridos. Que segurança nós temos? Nós temos segurança para essa vida e temos plena segurança para a vida futura. Sermos filhos aqui, ele fala assim, agora somos filhos de João, não sabemos o que vamos ser, será algo melhor ainda, acho que é filho com plena herança, com pleno acesso ao Pai. Temos a segurança em que a Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus. Na vida de um filho de Deus, o melhor sempre está por vir. Estaremos com o nosso Pai. Temos segurança da vida eterna. Temos segurança da herança celestial. E por fim, queridos, nós temos uma última implicação. Ser filho de Deus implica numa semelhança com Deus. O texto diz... sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Há uma semelhança ainda que nós temos em parte, mas ele fala, e todo aquele que tem essa certeza que vai estar um dia frente a frente com Deus, todo que tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Filhos imitam os pais. Filhos gostam de imitar os pais. E nós sabemos disso. E mais ainda, filhos gostam de dizer assim, me pareço com o meu pai. Os filhos gostam de ver. E a gente vai vendo os filhos crescendo. Eu começo a olhar as crianças da igreja e começo a falar assim, olha, carinha de quem? Então, esses dias, olha, Eric, o Davi parece com você, viu? Tranquilo. A gente começa a pegar o jeitinho, essa mistura que acontece entre pai e mãe, e a gente começa a olhar. E os filhos amam dizer assim, eu sou parecido com meu pai. A minha filha caçula adora falar que se parece comigo. Simplesmente, quando é um álibi para alguma coisa errada que ela faz. Para justificar que ela é distraída, entendeu? E aí ela adora falar que se parece, né? Mas de vez em quando eu estou lá em casa, minha mãe fala assim, a minha filha não está lá, ela fala assim, mas é a Annelisa, não tem jeito, Annelisa inteirinha, entendeu? Então aí o fato é que nós gostamos, amamos os nossos pais. E o texto diz que nós devemos buscar a nossa semelhança com Deus. Ele fala que um filho honra o pai. Um filho, uma filha, honra o pai como? Procurando o Pai Celestial, procurando ver uma vida pura, como ele é puro. A santidade de Deus. Então, eu digo a você, espere-se no seu pai e procure honrá-lo sendo o melhor filho, a melhor filha. Pegue o melhor do seu pai, perdoe os erros. Pegue o melhor e procure espelhar-se no seu pai. Mas olhe para o seu Pai Celestial e dizendo, olha, esse é um Pai perfeito, é um Pai santo, é um Pai puro. E, aliás, a Bíblia diz que o propósito de Deus a nos adotar, sabe qual foi? Ele nos adotou para sermos santos irrepreensíveis. Santos irrepreensíveis, puro como ele é puro. Lá em Efésios capítulo 1, verso 4 diz, como também
nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A lição para nós aqui é a honra. Nós honramos os nossos pais procurando ser o melhor. Honramos nossos pais. Pais precisam de honra. Mas nós honramos o nosso Pai Celestial, o super Pai. Nós honramos viver uma vida santa, uma vida que o agrade, uma vida pura. Jesus diz, olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Querido, sabe o que acontece? Você olha, isso acontece na nossa dinâmica humana. Olhamos para as crianças, olhamos para os filhos de qualquer idade, e quando esse filho tem uma vida correta, uma vida que honra o pai, você olha e fala assim, olha que bênção. Olha como ele honra o pai. Olha como ele foi bem criado. Eu amo ver aqui juniores. Eu acompanho na classe de batismo em outros momentos, ver adolescentes e falar assim, que motivo de orgulho para os pais. Como foi bem criado. E aí eu gosto de dizer para o pai, olha, o seu filho, a sua filha é um modelo. Traz honra. E nós somos chamados, e também não existe filho perfeito. Veja aí, não tem pai perfeito nem filho perfeito. Mas a honra. E ele fala assim, nós como filhos de Deus, devemos ver uma vida tão correta, tão pura, tão santa, tão amável, que as pessoas olhem para nós, pela nossa vivência, que são as nossas obras, e eles glorificam ao Pai dizendo assim, olha, esse é um filho de Deus, esse honra um Pai Celestial. Eu acho que não existe desafio maior e honra maior. E as pessoas olharem para você e verem Cristo em você e dizerem que você também é filho de Deus. Queridos, nós hoje vimos essa verdade extraordinária que deve, como diz o James Packer, guiar a nossa vida, que nós somos filhos amados de Deus. Quando perguntaram ao James Packer, ele era um homem extraordinário, um homem santo, livros maravilhosos, qualquer livro dele você pode ler. E ele fala, quando perguntaram para ele o que é um cristão, ele diz assim, olha, tem muitas respostas, mas a melhor definição de cristão é que cristão é alguém que pode ser chamado ou chamar a Deus de Pai, ou pode ser chamado de Filho de Deus. Se você já tem a Jesus Cristo como seu Salvador, como diz João capítulo 1, versos 12 e 13, que você crê no nome de Jesus. Essas verdades se aplicam a você. Que você hoje é um filho amado do Pai. Mas a minha pergunta nesse final é, será que temos vivido nessa relação? Que somos filhos amados do Pai? Será que agradecemos a Deus todos os dias o amor de Deus por nós? Que não importa o que aconteça, nós não somos escravos, nós não temos que viver com medo, mas vivemos como filhos amados do Pai. Lembre-se disso todo dia, que eu e você somos filhos e filhas amadas de Deus. Todos nós buscamos aprovação. O que o meu pai pensa de mim? O que ele valida na minha vida? Qual é a palavra de confirmação que ele dá na minha vida? Como essa de Deus para Jesus. Tu és meu filho amado, em quem eu me agrado. Há muitas vozes dizendo quem nós somos. Vozes lá no trabalho que você recebe, vozes na sociedade, vozes no dia a dia, talvez até vozes de pessoas tão próximas a você, de quem você esperar uma palavra de validação. Mas eu quero dizer a você que não importam as vozes, nós temos uma voz que diz que você é escolhido, você é perdoado, você é filho amado de Deus. Que nessa manhã, esta verdade, mas não só nessa manhã, que todos os dias da nossa vida, que essa verdade de que nós somos filhos e filhas amadas de Deus, determine a sua vida, determine o seu viver. Escolhido, perdoado, eu sou filho amado de Deus, eu sou quem dizes que eu sou. Que você, nessa manhã como pai, se tem o seu filho, diga ainda, durante esse dia, o quanto esse filho, essa filha é amada por você.
Você é minha filha amada, você é meu filho amado, e você me traz muita alegria. Mas também agradeço a Deus, porque Deus disse um dia, e Ele repete isso hoje, que você é um filho amado, de quem Ele se agrada, com as imperfeições, Ele se agrada, porque você o reconhece como Deus como Pai.